Nós vamos resolver agora os exercícios. Eu preparei essa bateria de exercícios para a gente fixar bem o conteúdo. Alguém só confirma para mim, por gentileza, que estão vendo a tela? Sim. Obrigado. Então, tá. Então, este exemplo, ele está na página 123 do nosso livro, ok? Então, duas barras de madeira foram coladas e formaram uma emenda, conforme é mostrado na figura. Sabendo que a carga vale o P é igual a 10 quilonewtons, determine as tensões normal e cisalhante na emenda desta barra. Ou seja, ele está pedindo para que a gente faça análise no plano inclinado. Um plano inclinado de 45 graus. Pessoal, muito cuidado a este detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês. Muito cuidado. Olha só. Esta é a conta a ser feita. Professor, mas vai dar 45. Vai. Mas é para processar, para pôr no cérebro. Este plano, aonde está sendo aplicada a tensão, vou repetir, este é o plano. Né? Vamos fazer um desenho bonito ali nesse plano para ficar chique, para vocês entenderem. Por quê? O resto é besterol. Mas não entendeu isso aqui, erra a questão. Ó, este é o plano. Então, este plano está em qual eixo? No eixo Y, né? Vamos convencionar sempre assim. No eixo para cima aqui, o meu eixozinho Y. Beleza. Este plano, em relação a esta força, ela faz um ângulo de 90 graus. Tá? Então, este cara está inclinado. Então, quanto falta para chegar nele? Esta é a pergunta que eu faço. Opa, se eu tenho 45, o que falta é a diferença aqui. Vai dar 45. É coincidência. Vamos pensar agora em outra coisa. Meu ângulo aqui, né? A Helena, ela não falou, mas ela pensou, e se fosse 30 graus? A Helena pensou isso. Qual seria o ângulo de trabalho? Esse cara agora é 30 graus. A Helena pensou 60. Isso. Exatamente, seria 60 graus. Tá? Então, pessoal, toma cuidado. Aí, pessoal, rapidinho. Aí, se fosse um ângulo diferente de 0, 45 e 90, eu tenho que fazer aquela fórmula cosseno, cosseno e cosseno ao quadrado, né? Exato. Exato. Tá? Tem que fazer aquela forma. Então, olha só. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um exercício. Eu não tenho aqui, mas eu tenho minha calculadora do lado aqui. Podemos calcular depois para 30 graus ou 60, tá? Mas vamos matar isso primeiro. Olha a minha força. Tá aqui. E aí, 2 vezes a área. Né? E eu tenho que aplicar a decomposição direta, né? Por quê? Porque é 45 graus. Se não fosse, eu teria que fazer aquele área vezes cosseno do ângulo θ. Tá? Eu acho que a gente tem um assim mais para frente. Eu acho que o próximo é assim. Ok? Então, aí, aqui, quando o caso é 45 graus, a gente sabe que a tensão normal e a cisalhante são iguais. Oi, pode falar. A área, por ser 45 graus, ela não aumenta ou diminui, não? Não. Ela vai ser a mesma se fosse um plano reto? Mais ou menos, né? Ela aumenta, olha aqui, ó. Tem 2 vezes ali, na verdade. Tá? Mas ela é a mesma para... Elas coincidem em 45 graus, cisalhamento e tensão normal. Beleza. A área normal é essa aqui, não é? Uhum. E ela multiplica por 2 quando ela está em 45 graus. Beleza.
Se fosse outro grau, vamos por 30, 60, 50, seria por 2 também? Não, não. Aí seria aquele cálculo lá, né? Vamos voltar lá para mostrar. Aí seria a área sobre cosseno e a área sobre cosseno, né? Olha aqui. Tá? Seria isso aqui, ó. A Entendi. força por área, cosseno ao quadrado, para tensão, e força por área, seno vezes cosseno, para cisalhamento. Entendi. Que foi, na verdade, o que a gente fez aqui, considerando o ângulo de 45, né? Ó, é só olhar. Tensão tá dada aí, ó. Área vezes cosseno de 40, cosseno ao quadrado de 45. Cisalhamento, né? Força pela área, só que seno de 45 por cosseno de 45. Se fosse outro ângulo, nós entraríamos com valores diferentes. Entendi. Então continua o 2 vezes a área normal, só que entra o cosseno e o seno no meio, né? Exato. Beleza. Já fazemos para aqui, para 60, tá? Então, já que ele cai nessa questão, olha aqui, ó, tá a área, ó, 15 veio daqui, 150 milímetros vira 0,15 metro, 75 milímetros vira 0,75, né? Lembrando que a área, ó, é essa e essa, né? Formou essa área aqui, ó, essa área aqui. Então, tá aqui a área. Esta é a minha força que foi dada. Ela foi dada em quilonewton, aqui somente virou o quê? Newton. E aqui ela deu este resultado aqui, ou este resultado aqui, tanto faz. Tá? É só multiplicar aqui e dividir. Beleza. Então, agora nós vamos mudar. Este ângulo aqui, a Helena tinha falado em 30 graus, né, Helena? Aí você falou que, daí você calculou, coleguinha calculou e falou que deu 60 graus. É o cálculo que a gente vai fazer. Só que agora eu não posso usar essa fórmula, eu tenho que usar esta outra fórmula. Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui mais dinâmica. Opa, eu vou voltar lá. Fazer uma coisa mais dinâmica. Aqui, deixa eu só... Já volto a tela, galera. Só um minutinho que eu estou fazendo... Olha só. Troquei as fórmulas, tá? Porque agora aqui nós temos... Aqui é 30, né? 30. Então, quanto falta para chegar no 90? 90 está nesse eixo aqui, ó. Opa, falta 60. Ah, beleza. Então, tá aqui. Então, aqui eu vou fazer o quê? Para calcular a tensão, eu vou fazer o quê? 10, né? Ó, meu 10 está aqui, não muda. Área. A área vai ser mesma coisa, né? Ponto 15 por ponto 75 vezes, dá isso aqui. Dá 0,01125 vezes cosseno do 60. Então, aí eu tenho 60 cosseno... Não faço. Ô, Gerson, foi isso que eu Oi? tinha te perguntado. Não tem que multiplicar por 2 mais, não? Não, não, não tem, Fechou. tá? Então, dá 0,25 vezes... Aqui deu 0,25 vezes 10. Cosseno disso, de 60 ao quadrado deu 0,25. Calma lá. Sai daí você, querendo avacalhar com meu...
Meu cálculo aqui. 0,25. Dever de casa para vocês, pessoal. Tentem escrever com esse negócio aqui, só para vocês verem o quanto é ruim. Faz parte. Coisa chata de escrever. Mas é o que tem para hoje, vamos embora. Então, olha só. Eu vou multiplicar esses caras aí. Vai dar 2,5. 2,5 dividido por 0,1125. Né? Deu 222 quilopascal. Beleza? Então, agora vamos fazer o de baixo. Esse cara vale quanto? 10. Este cara é o 0,01125, que é a minha área. E agora este cara aqui que eu vou calcular aqui, né? Cosseno de... Isso, ele aqui é seno de 60 e cosseno de 60. Multiplica, dá 0,43. Então, aqui deu... Vamos lá, vamos apagar você. Sai daí. Então, este aqui, este cara aqui, deu 0,043. Tá, que beleza. Tá difícil hoje, né? Canetinha miserável. Vamos apagar você de novo. Aqui. E vou fazer o seguinte. Ele não está deixando eu escrever aqui embaixo, então vou fazer assim, ó. Escrever aqui em cima. Tá? Então, aqui, ó, deu 10. 10 dividido, vou fazer separado. 10 dividido por 0,025, já vou levar o valor direto. 10 dividido por 0,01125 vai dar 888,88, tá? E aí eu multiplico por 0,043. Então, este cara aqui, vai dar 384,9 quilopascal. Tá? Então, pessoal, foi sofrido, a letra fica feia, você tem que ir acompanhando o raciocínio para poder entender, né? Mas é o que tem para hoje, vamos embora. Então, a gente viu como é que faz o cálculo para quando o ângulo é 45 e para quando o ângulo é 60. Só que vamos fazer agora o calcular novamente, só que para o ângulo de 45 usando as fórmulas, para ver se vai dar o mesmo valor que está lá, usando aquela fórmula, beleza? Então, vamos embora. Esse a gente já sabe, né? Já deu ali 10. Aí, o cosseno. Vou matar o cosseno ali primeiro. Cosseno de 45 ao quadrado. Dá meio. Ok. Vezes 10 da força dá 5. Dividido por 0,1125. Divide. 444, esse cara aqui deu 444,44. Agora eu vou fazer este cara aqui. Vamos lá. Área 10. Aí eu pego, força 10. Esta área aqui, 0,01125. Ah, professor, esqueci de onde vem. Ó, desse cara vezes esse. Só que em metros, né? Então, divide. 888. Aí eu faço cosseno de 45. E faço seno de 45. Multiplico tudo, chego em 444,4. Este cara, portanto, é igual a este. Ah, professor, aquele 2 divide lá. Se eu fosse guardar uma fórmula, guardaria qual? Se eu fosse guardar uma fórmula na cabeça, eu guardaria estas duas aqui, ó. Tá?
Porque estas aqui eu resolvo isso. Com 45, com 60, com o que for que cair aqui, ó. O que cair aqui morre. Eu jogo aqui nas fórmulas e ele morre. Né? Lembrando que não é esse cara que a gente está usando, é esse cara, quanto falta dele para chegar no 90. Tá? Então, caiu aqui, morre. Então, este do 45 aqui vira 2, é porque cosseno ao quadrado de 45 é meio. E seno de 45 vezes cosseno de 45 também é meio, por isso que vira o 2 aqui. É por isso que vira o 2. Tá? Então, guarda este, que esses caras vão te dar mais sucesso do que usar aquela fórmulazinha do 45. Tranquilo? Pessoal, alguém ficou com dúvida nesse exercício? Não. Bom, segue o baile. Vamos embora, vamos para o próximo. Tá? Então, agora nós temos uma análise de teoria para fazer. Vai entrar aquilo que eu sei que vocês não gostam, mas vocês vão ver que também é pura besteira. Então, tensões em um caso de carregamento qualquer. Agora veremos casos de tensões para um carregamento qualquer. Vamos analisar um material no qual há múltiplas cargas aplicadas, está aqui, múltiplas cargas aplicadas. Analisaremos as condições de tensões em um determinado ponto Q no interior do material. O ponto Q está aqui, ó, dentro desse material. Para isso, faremos um corte na seção do material. Vamos cortar esse material aqui. Olha só o que ele está falando. No plano paralelo YZ. Então, ele vai fazer exatamente aqui, ó. Né? Aqui, ó. Vai cortar aqui, ó. Porque este é meu plano YZ. Então, olha só. Está aqui o corte. Então, eu vou ter o quê? Aqui, eu tenho um ΔA, que é uma área, né? E aqui eu tenho um ΔF. Uma força qualquer, aplicada em X, porque olha o eixo aqui. Vou pegar a caneta. Olha o eixo. Né? Este cara é paralelo a este. Então, X. Opa, este aqui não foi dado, né? Mas esse aqui provavelmente seria Z. Um ΔZ, se o corte... O corte, lembrando, ele falou que o corte seria aqui, ó, YZ, tá? Ó, esse corte é um YZ. Mas, se não fosse um corte YZ, e fosse um corte, vamos lá, aqui, para pegar aqui, seria um XY, né? Para pegar essa parte aqui, ó. Ok? Então, pessoal, aí eu tenho o quê? Paralelo à área, eu vou ter um esforço cortante. Olha a letra V. Vou trocar de caneta aqui. Ó. Aqui é do X, e aqui o cortante, ó. Paralelo a esta área aqui, este esforço cortante. Tá? E se eu for analisar, eu vou ter em todas as direções, eu vou ter em Y, paralelo, mas ao eixo Y, aqui é paralelo a Z, e um esforço cortante paralelo ao eixo X. Ok? Logo, eu tenho aqui este eixo, eu tenho tensão D, cisalhamento, aqui tensão de cisalhamento, e aqui eu tenho sigma X. Tá? Então, é o que eu vou ter. E faz sentido. Ó, ZX. E aqui eu tenho XY. XY. E aqui no X. Ô, professor, mas está faltando aquele YZ. Não está faltando, porque o YZ... Opa! O YZ é justamente o plano que ele sai daqui. Então, aqui o cisalhamento é zero, eu não tenho cisalhamento, né? Eu vou ter a força X atuando.
Ok? Baseado nisso, os esforços atuantes em um determinado material, como nós vimos ali, para um ponto Q, adotaremos A como a área na qual as forças normal F de x e o cortante V de x agem sobre essa área. O índice x sobrescrito nas forças que agem, que é a força axial ou normal e o esforço cortante ou cisalhante agem na superfície perpendicular ao eixo. Aí eu posso fazer essa decomposição aqui. Mas como assim, professor, esse negócio assim? Quando põe esse negócio do limite aqui, isso nossa, isso não é coisa de Deus. Para de frescura. Tá? Para de frescura. Vamos entender o que é isso aqui? Essa fórmula? Vamos fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou voltar lá. Vou pegar este cara, copiar, levar para cá. Vou colar aqui. Onde que eu vou colar? Aqui em cima. Vai ficar a cor mais linda do mundo, mas o que interessa não é a beleza e sim entender. Vamos voltar lá. Aí. Voltei. Voltamos. O que eu fiz? Eu peguei. Agora deixa eu só deixar a tela de apresentação. Eu peguei aquela fórmula que estava lá e trouxe para cá. Ela vai. Você vai me incomodar, miséria? Então vamos fazer uma DR. Quer discutir a relação? Vamos embora. Ele está me dizendo o quê? Que a tensão de X ela é dada em função do limite da área. Faz sentido? Faz. Quanto maior a área, ela vai interferir aqui, não vai? Claro. Tensão é força sobre área. Então, olha só. Força, essa força E de X, porque é em função dessa área, a tensão dx vai variar em função da área. É isso que ele me falou. Nada demais. Aí ele falou que essa tensão aqui, ela vai variar em função do quê? Do esforço cortante realizado aqui, mas que depende do quê? Desta área. E ele falou para mim o quê? Em relação a essa aqui, ó, eu tenho este esforço cortante que vai depender, nesse sentido, desta área, neste eixo aqui. É o que ele falou. Então, a gente olha, às vezes a gente olha esse símbolo do limite, de integral, de derivada, e pensa, nossa, isso é maligno, meu Deus do céu, vou desistir, eu não aguento mais ver esse símbolo. Pessoal, pura besteira, tá? Pega e faz isso que eu acabei de fazer. Tenta encaixar figura, desenho, né? Fechar aqui, que daí você vai ver que a coisa fica mais tranquila para entender. Bom, como eu mostrei já isso aqui lá naquela outra folha, vamos para a próxima. Estado de tensões. Olha só, a gente já viu isso aqui. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Estado de tensões. Para melhorar o entendimento do estado de tensões, no ponto Q, daquele objeto que a gente acabou de ver, do material, analisaremos um cubo de lado ao centro do ponto Q. Mas, antes de iniciar a aula, antes de começar qualquer coisa, nessa parte, eu mostrei lá o cubo tridimensional com todas as equações, e a gente fez até análise de decomposição dele. Então, chegou aqui, esse cara já não é mais o bicho. Né? E ele está falando o quê? Claro, isso está em equilíbrio, então ele vai fazer o quê? Equações de equilíbrio somatório. Tudo que estiver no meu eixo X, né? Quem que está no X? Esse cara. Vamos mudar a caneta aqui. Olha, sofrências esse negócio aqui. Mudar a caneta. O eixo X, né? Esse cara está no X.
Esse cara está no X. Esse cara está no X. Desses que a gente está analisando aqui, são esses 3. Por quê? Ele só jogou 3, mas não são 3, né? São 6. Porque eu tenho essa análise desse ponto e daquele outro ponto. Eu tenho desse ponto aqui e desse do fundo. Eu tenho desse aqui e tenho desse aqui. Então, são 6. Então, ele jogou 3, mas o correto seria 6. Tá? Só para lembrar daquele lá que é mais completo. E aqui ele traz o quê? Nada mais que ele colocou as decomposições das áreas ali, acrescentou as áreas, ó. Ó, é só o que ele fez, ó. Acrescentou uma variação da área. Variação da área. Nada demais, tá? Só para assustar. E aí a gente tem que a tensão em x, y é igual à tensão de yx. Essa daqui é igual a essa. Mas isso a gente já viu também, né? A gente viu na análise lá do 0,90 do meu... só que não estava assim, estava do lado contrário. Estava assim e assim. Tá? Do meu cilindro, corpo de prova que estava sob compressão. A gente já viu essa relação. Ok? Então, pessoal, ele dá isso aqui igual a isso e isso igual a isso. Veja, eu não vou nem comentar. Isso é subestimar a inteligência de vocês. Se ele está trabalhando para esse plano, para o plano XY, né? X e Y, é óbvio que a condição para ZY vai ser a mesma. E é óbvio que a condição para ZX vai ser a mesma. Né? Então, se o cisalhamento aqui, que ocorre aqui, nesse plano, é igual ao que ocorre aqui, na frente, é óbvio que se eu pegar aqui, na frente, com aqui do fundo, vai ser igual. Se eu pegar aqui de cima, com o de baixo, vai ser igual. É isso que ele está dizendo para a gente. Nada de mais. E, mais uma vez, ele está fazendo o quê? Aquilo que o filósofo Jack faz, o estripador. Ele pegou e desmembrou em função do plano. Que plano que ele desmembrou? XY, né? Qual o plano que ele pegou aqui? Vamos tentar entender? Olha só, ele pegou esse aqui, ó, XY, não foi? Então, o que está no XY? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, esse plano aqui, ó, esses caras aqui. Então, quem está aqui? Esse cara está aqui. E daí, ó, este cara está aqui, neste eixo, e neste eixo está este outro cara aqui, que são iguais. É isso que ele disse para a gente. Né? E aí ele trouxe para cá, ó, este cara com aquele cara. E aqui eu tenho a minha tensão em X, e aqui eu tenho a tensão em Y. Está aqui e está aqui. É o que ele trouxe para a gente. Então, pessoal, eu posso pegar e, ao invés de analisar, como a gente fez agora há pouco, para a seção, uma seção de um objeto qualquer, depois para o cubo, eu posso analisar para quem? Para o meu amigo parafuso, tá? Então, para um parafuso mostrado na figura, podemos verificar um determinado cubo infinitesimal no ponto Q. Aqui, ó, no ponto Q, nessa área. No qual as tensões de cisalhamento são iguais, faces horizontais e verticais. É verdade? Se mantém a relação do cubo. Mas não está aqui e eu vou avançar. E eu posso, inclusive, inclinar e calcular para um plano inclinado de cisalhamento, que é este cara que vem agora. Ó. Diferentes componentes para o mesmo estado de tensão.
Então, nas condições apresentadas na figura A, esta é a minha figura A, olha lá, ó, tudo na boa, meu eixo axial X está aqui, coisa mais linda do mundo, eu tenho essa área, né, que é essa área aqui, e essa força dividido pela área. Tá? Tudo lindo, né? Então, por outro lado, se o cubo for rotacionado no eixo, no ângulo de 45, poderia ser outro ângulo, a gente já viu isso, dá para calcular, só que quando ele dá 45, ele dá esses caras iguais. Tá? E a gente já estudou essa propriedade matemática, teremos a tensão de cisalhamento com a mesma intensidade da tensão normal. A gente já estudou essa propriedade. Tá? E as tensões num plano oblíquo, isso aqui é um exemplo que tem lá no livro, um plano oblíquo em emenda da fuselagem de um avião. Tá? Se eu não me engano, ele está sem medo de errar, é o sem medo de errar. Então, para a construção de um avião, em determinados pontos da estrutura, é necessário executar uma emenda tipo boca de peixe. Eu nunca ouvi falar nesses negócios aí. Boca de peixe. Eu só me lembro quando eu pescava. E na quarentena eu não posso ir. Tá aqui a boca de peixe, tá? Essa é a boca de peixe. Conforme mostra a figura. Na verdade, eu faço com essa peça uma cunha e aqui é aquilo que a gente chama de macho e fêmea. Beleza? Então, continuando. Executar um tipo boca de peixe, conforme a figura. Esta emenda interliga dois elementos por uma solda. Né? Então, considerando que cada plano inclinado suporta uma força horizontal de 5 kN, determine a tensão de cisalhamento e a tensão normal ao plano de cada solda. Ou seja, eu quero saber neste plano e eu quero saber neste plano. Dado aqui a força com 10, né? Mas eu vou ter atuando 5 e 5. Tá dito aqui. Tá? Ele está me dando este cara e ele está me dando este cara. Ou seja, esses dois me dão o quê? A minha área, que vai ser igual para baixo, porque ó, também é 25. É igual para baixo. Ah, bom, já fiz essas análises, é sempre importante. Então, segundo enunciado, devemos fazer o quê? Dividir o carregamento axial para cada plano. Né? Então, ele disse aqui, ó, mas ele já te manda fazer isso. Este cara é quanto? 10. Este cara é quanto? 10. E ele já falou. Né? Então, vai 5 para cada. Beleza. Então, dessa forma, podemos utilizar a equação de tensão normal e de cisalhamento. Ou seja, as equações que nós conhecemos. A equação que eu falei para vocês usarem e esquecerem quem? Aquela famigerada equação direto para 45. Por quê? Porque ela só se aplica para 45. O P dividido por 2A. Oi? Deixa eu ver quem está com o áudio aberto aí, fazendo barulho. Ok, vamos lá. Tá. Então, pessoal, eu vou aplicar estas equações. Então, o cosseno. Agora, olha a análise. Olha a análise. 90 menos 30. Por quê? Vamos lá? Voltei aqui. Deixa eu apagar os caras aqui. 90 menos 30, vamos desenhar isso aqui para entender. Ó, o eixo é esse aqui, né? Esse é meu eixo, ó. Esse é meu eixo. Ó, aqui, a carga
90 graus com esse eixo aqui, beleza. Tá? Então, meu eixo está aqui. E ele está me dando, ó, aqui está a cunha e aqui vem a cunha. Então, eu tenho o quê? 30 graus aqui. E eu quero saber quanto falta para chegar aqui. Né? Aqui é 90. Menos 30, 60. Tá aqui. Tá? Isso aqui é muito importante. Errar aqui significa que errou tudo. Ó, fiz os eixos aqui. Né? Eu quero saber esse eixo, porque é esse eixo daqui. Tá? Então, eu tenho 30 aqui. Então, eu quero virar 90. Ok? Então, eu já tenho 30 para chegar no 90, falta 60. Este é o cálculo. Beleza. Então, tá aqui. Uma vez calculado, cheguei no valor dos 60. A gente acabou de fazer lá um outro exercício, um outro cálculo, bem parecido, né? Tá aqui. Dados a força, os 5. A área foi dado, aquele dado lá. Da onde que veio essa área, professor? Daqui, ó. 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 Meia seção. Ó. Forma essa área aqui. Com este e com este. Beleza. E aqui, ó. Cosseno de 60 graus. A força e a área multiplicada aqui, ó. Eu chego no valor da minha tensão normal. E ela é igual a desalinhamento? Não. Porque ela só é igual quando a gente tem a condição de 45 graus. Nós não temos essa condição aqui. Então, ela não é igual. Tanto que está aqui, ó, calculadinha aqui. Ela deu menor. Né? Então, desta forma, podemos concluir que esse tipo de emenda terá uma tensão normal de 1.333 e um cisalhamento de 2.309. Tá? Para este tipo. Então, esse aqui é o meu Sem Medo de Errar, se eu não me engano. Acho que esse é o nome, Sem Medo de Errar. Está lá no nosso livro. Tá? Então, pessoal, dessa forma a gente fecha a aula. Então, agora nós vamos para os exercícios para ajudar a fixar. Que ele chama de Faça Valer a Pena, né? Que são aqueles 3 exercícios. Eu vou recompartilhar para ver se está todo mundo conseguindo ver. Aí, recompartilhei. Estão vendo, pessoal? Tranquilo? Bom, segue o baile. Então, exercício número 1. Está lá no livro. E ele diz assim: um carregamento axial pode causar tensões normais e cisalhantes, desde que o plano de aplicação do carregamento e o carregamento não sejam perpendiculares entre si. Ou seja, vou fazer um ponto aqui, nessa leitura desse negócio. Vem aqui. Por quê? Perpendiculares entre si. É o que a gente sabe carregar, o que a gente estava carregando até essa aula, calculando, desculpa, até essa aula. A partir do momento, agora a gente vai trabalhar com os novos conceitos, né? Com os planos inclinados. Então, da mesma forma, os esforços cortantes e atuantes na seção transversal de um parafuso podem causar tensões normais e cisalhantes atuantes em cada um dos infinitos planos não perpendiculares ao eixo do parafuso. Não
perpendiculares. Tá? Então, ele está dizendo que eu já sei que é inclinado. Para uma emenda de uma barra de madeira, mostrado na figura a seguir, determine a tensão normal e a de cisalhamento, sabendo que o carregamento é de 8K. Então, ou seja, vamos ser bem sinceros, larga a mão. Tudo isso aqui para cima é besterol. O meu problema começa aqui. Então, tudo isso aqui, ó, é para encher linguiça. Então, para uma emenda de uma barra de madeira, mostrada na figura a seguir, determine a tensão normal, a tensão de cisalhamento para um carregamento de 8K. Isto aqui é meu problema, o resto aqui é tudo linguiça. Então, isso é uma outra coisa importante quando você vai fazer uma prova, tá? Ó, olha só, tudo isso aqui, bagaceira, linguiça, larga a mão. É falta de não ter o que fazer, aí o cara vai lá e fica enchendo linguiça. É a partir daqui que está o meu problema. O resto para cima, lixo. Ok? Então, isso é uma coisa importante, pessoal, porque às vezes a gente perde muito tempo e se perde na questão de tanta besteira que o infeliz colocou nela. Então, vamos lá. Então, ele mandou calcular, já falou que a minha força é de 8, né? A minha área é esta daqui, olha que arinha bonitinha. E ele já me deu aqui os valores dela. Então, pô, mais de graça do que isso? Impossível, né? O plano está inclinado e olha, e eu quero saber quanto falta para chegar nela. Nela. Ó, tá aqui. Então, vai faltar 90 menos 60, 30. Tá aqui o 30. Tá? Aqui está o meu 8, que ele deu lá atrás, é dado. E aqui a minha área, que é esses dois caras aqui. Tudo isso aqui é dado. Aqui está o 90 e 60. E aqui as minhas duas equaçõezinhas. Fácil. Mais fácil que empurrar bêbado na descida. Tá? Vai lá para Ouro Preto, aquele monte de pirambeiro, o povo tudo bêbado, depois de uma festa, sai empurrando. Os bêbados saem rolando morro abaixo. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Por quê? A gente já sabe. A dificuldade maior é isso aqui, pessoal. É analisar o plano onde você está a cação. Tem gente que olha aqui, pau, no 60. Errou a questão. Tem que analisar o plano. Fez essa análise, o resto é aplicação de fórmula. Né? E aqui, ó, a aplicação da fórmula. O P dado aqui, né? 30, cosseno ao quadrado, a área dada, P dado, área dada, seno de 30, cosseno de 30, valores calculados. Ok? Então, pessoal, vou voltar e reforçar. A partir desse ponto aqui, do para, é que começa o exercício. Analisa a figura. Primeira coisa que eu vou fazer. Aonde que está a área? Eu preciso saber da minha área. Aí eu sei quanto vai faltar para ela, de ângulo. Eu não preciso fazer essa conta aqui, porque eu faço ela de cabeça, né? Afinal de contas, eu sou estudante de engenharia. Não sou estudante de psicologia, direito. Então, a gente sabe de cabeça. Pá, matou. Eu tenho a área, eu tenho a força, eu sei qual é o ângulo a ser usado. É só jogar na equação aqui, a aplicação de fórmula e tchau. Fácil. Ô, professor, Oi. No caso, então o 60 está para cima, né? Então, para chegar no P, está faltando 30 graus. Exatamente. Porque você está analisando o quê? A área. A área é essa aqui, ó. Né? Uhum. É essa área. Então, você para chegar aqui, ó, você tem 60. Quanto que falta? 30. Entendi. Isso mesmo. Top.
Tá? E quer ver? E se você na hora, ai, professor, na hora eu vou ficar com dúvida tal, parte de fingir louco. Ele te deu a área e ele é obrigado a te dar a área. Certo? Se ele é obrigado a te dar a área, ele está te dando, ó, ele está te dizendo, ó, ele está te dando esse cara com esse. Então, esse é o teu plano. É onde ele te deu a área. Não tem como você calcular aqui, porque ele te deu aqui. Ó, aos valores. Fechou nessa área aqui. Então, é o cálculo para chegar nesta área aqui. Entendeu? Verdade, muito bom essa análise. É porque, assim, ele vai te dar as dimensões. Né? Quer ver? Vamos voltar Ah, não, não está nesse, está no outro material. Mas depois no outro material... aqui vai dar para a gente fazer a mesma análise, ó. Porque olha só. Aqui, ó. Este aqui, ele deu a área aqui. Agora, olha só este próximo aqui. Se bem que esse próximo aqui, pessoal, eu não vou... Eu coloquei ele aqui e tal, mas é se alguém tivesse alguma dúvida. Mas vamos ler para ver se alguém tem alguma dúvida? Para tensões em um plano oblíquo ao eixo, quando o plano inclinado tem ângulo de 0 grau, tem-se uma tensão normal máxima. Por outro lado, a tensão tende a zero quando o ângulo se aproxima de 90 graus. A tensão de cisalhamento é nula com 0 graus e 90 graus. No entanto, para 45 graus, tem-se a máxima tensão de cisalhamento. Determine a tensão normal e cisalhamento para o plano oblíquo apresentado na figura. Então, ele me dá o quê? Ele me deu esta área, então aí eu já sei o quê? Que é para chegar aonde? Nesse plano, ó. Esse plano, esse plano. Então, quanto que falta para esse plano, tá? Então, essa é a primeira análise que eu faço. Então é para 45? A gente já sabe a resposta, né, pessoal? A gente já viu lá atrás. Mas vamos lá. Então, olha só. Está aqui, considerando as condições de equilíbrio. Dá para sair pelas condições de equilíbrio. Isso é o quê? Mais uma forma de provar. A gente provou matematicamente, aqui a gente prova fisicamente. Então, eu vou pegar tudo que está no meu eixo X, tracei X aqui, ó, e aqui Y. Desculpa, X, Y, tá? Deus livre, não dá para ser feliz. Vamos fazer de novo isso aqui. Vamos fazer de novo isso aqui. Isso aqui está muito feio. Então, eixo Y e eixo X. Y, X. Então, eu peguei tudo que está no meu eixo X e somei. Quem que está no meu eixo X? Então, eu tenho este cara aqui. Eu vou fazer o quê? Decompor ele numa variável em X, né? E vou decompor ele numa variável em Y. Vou pegar este cara e fazer o mesmo com ele. Vou gerar estes componentes. E a gente já viu lá na dedução, né? E eles vão chegar na minha fórmula. Na minha fórmula. Tá? Então, é só a dedução da fórmula. Então, agora, exercício 2. Eu acho que esse é o 3, pessoal. É o 3. Eu só esqueci aqui, ó, que é 3, tá? Então, vimos que forças axiais aplicadas a um elemento barra provocam tensões normais na barra, enquanto forças transversais agindo sobre parafusos e pinos provocam tensões desses elementos nas conexões. Tudo isso aqui é o quê? É o meu lixo. A razão pela qual se observou uma relação entre as forças axiais normais, lixo. Lixo. Tudo isso aqui é lixo.
Não presta, lixo, bagaceira, para confundir o aluno. Tá? Lixo. Esquece que não presta para nada. Então, agora nós vamos fazer o quê? Agora a gente vai focar na questão. Focar na questão. A questão é, em um bloco, começa aqui, de apoio quadrado, com lado medindo 150 milímetros. Pessoal, ele está me falando o quê? Quadrado. E ele disse que o lado mede 150 milímetros. Então, eu tenho ambos os lados iguais, né? Senão, não seria quadrado. Ele me dá o quê? Um carregamento de 6 kN. Me deu o carregamentozinho. Ah, legal. Determine a tensão normal e cisalhamento da seção A. Então, nós vamos lá para a seção A. Tá aqui. Opa. Tá aqui, seção A. Então, olha só, a seção A está aqui. Então, observa que agora o cálculo é outro. Por quê? Lembra o que eu falei antes? Ó, este é o plano. Então, eu tenho quanto para chegar no plano? 30, direto. Senhor, mas como assim? Eu sempre tenho que fazer o menos 90. Para de se fingir de louco. Ó, o plano está aqui no X, não está? Está no X. Se eu trouxer o X aqui para baixo, a seção A está quanto? 30 graus, tá? Eu não estou perguntando aqui. Ah, professor, vamos fazer aqui o desenho. Fazer esse desenho aqui. Vou fazer um desenho sinistro aqui. Eu estou com uma força aqui. Que força é essa? Sei lá, uma força qualquer. E eu quero saber o cisalhamento que vai dar aqui na seção A. Ah, bom. Aí eu tenho que fazer o quê? 90. Opa. 90 menos 30. Mas eu não quero aqui. Eu quero aqui. Aqui é 30 direto. Então, é aquilo que eu falei, pessoal. Aonde você cai? Aonde você vai cair? Aqui. Você não cai em outro lugar. Tá? Você não cai em outro lugar. Opa. Desculpa. Eu fui mexer naquela caneta miserável para tentar ver se tinha alguma coisa legal nela. E não tem. Então tá. Então, esta aqui é a parte mais importante. Este cara e aqui. Este é o plano que eu vou calcular. Não é esse aqui, para dar 90. Nem esse aqui, tá? Para dar 90. Pessoal, eu não vou prosseguir. Porque eu vou dar uma parada. Todo mundo entendeu isso? Porque se vocês entenderam até aqui, e vocês entenderam como é que eu sei a diferença entre um tipo de área e outro tipo de área, morreu. Acabou. Essa parte que é difícil em relação à matéria anterior, porque a matéria anterior a gente não tinha ângulo na jogada. Agora a gente tem ângulo e tem análise de ângulo, aí entra seno, entra cosseno, e esses caras são rápidos para fazer você errar a questão. Você erra a questão, na hora ali, bateu ali, é seno, cosseno, pá, errou um número ali, você sabe que já era. Mas a interpretação deste modelo de questão é essa aqui. Sempre analisar o seu plano, ou seja, este plano aqui. Por isso que deu 30. Se eu tivesse
pedindo em relação à força tivesse aqui, seria este plano aqui, aí este cara com 30, para chegar ali, ele daria 60 graus, ok? Então, pessoal, eu reforcei isso pela importância, porque agora dá até vergonha, né? Matei isso, isso dá vergonha. Por quê? P a gente tem. P foi dado. 6, tá aqui. A área foi dado. Medindo 0,15, olha lá. Calculado. E o ângulo a gente determinou que é 30, jogou na... É só aplicação de fórmula. Mesma coisa aqui. P a gente tem, a área a gente tem, seno e cosseno a gente tem também. Então, aí aqui está só cálculo matemático. Aqui, ó. O P, a área e o ângulo. Resultado. Mesma coisa, a área, o P, ângulo, está aqui, resultado. Então, pessoal, é cuidar pro ângulo, determinar qual o plano de ação. Isso é o que nos derruba, isto é o que faz a diferença. Isso é o que faz a gente errar ou acertar a questão. O resto é tranquilo, porque é igual que a gente vinha trabalhando até agora. Dúvidas? Dúvida, pessoal? Entenderam o conteúdo? Francisco? Gustavo? Helena? Eu peguei, Jefferson. Valeu. Sara, entendeu, Sara? Entendi, professor. Essa matéria achei mais fácil. Ela não é... Se você entender esse conceito do ângulo ali, tranquilo. Essa é a charada, entendeu? Matou isso, o resto é tranquilo. Mas esse é o ponto principal. Bom, pessoal, se todo mundo entendeu, nós então vamos finalizar.